Senhor, nós te louvamos, agradecemos a Ti, a Tua misericórdia, a Tua graça. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, que o Senhor fale na Tua igreja. Amém. Usa, Senhor, esse tempo para nos edificar, para falar aos nossos corações. Amém. E também para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, no nosso meio. Amém. Senhor Jesus, livra-nos do Teu inimigo, livra-nos de nós mesmos, guarda-nos, Senhor, em Ti. Nos escondemos em Ti nessa manhã, Amém. para que a Tua pessoa, Senhor, sejam glorificados e que a Tua vontade seja feita na nossa vida, Amém. não somente agora, mas para todo sempre, Senhor. Amém. Amém. Eu não sei se eu vou conseguir terminar o que eu me propus a compartilhar com os irmãos nessa manhã. Se não der, a gente passa para um outro fim de semana também, porque eu não gostaria de correr muito. Tá? O título da mensagem, o Elson colocou aí, é Antipas. Na última reunião a gente viu a carta à igreja em Pérgamo, e um dos versículos para a igreja em Pérgamo foi Antipas. E tem duas qualificações para Antipas, ditas pelo Senhor. O Senhor fala nos dias de Antipas, minha testemunha e meu fiel. Então, eu gostaria de, não diretamente, mas eu vou tentar terminar com essa questão de Antipas e fazer colocar dentro de um contexto, né? Vou precisar dos irmãos agora para procurar. Eu tenho uma série de versículos, só para os irmãos irem seguindo, tá? Como eu ia projetar, mas não vai aparecer na tela aí. Tem duas palavras no livro de Apocalipse que aparecem normalmente juntas, e que elas são como se fossem um fio condutor através de todo o livro. Essas duas palavras são Palavra de Deus e Testemunho de Jesus Cristo. E eu queria pegar 8 porções, 8 versículos dentro do livro de Apocalipse, onde aparecem normalmente essas duas palavras. Logo no comecinho da carta, capítulo 1, versículo 2. Está aqui o capítulo 1, verso 2 de Apocalipse. Fala que João, eu vou ler aqui, né? Fala de João, né? O qual atestou, olha aí, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então, irmãos, prestem atenção nessas duas palavrinhas: palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, né? E aqui logo no começo, né, o Senhor fala que João atestou essas duas coisas. Então João testificou sobre a palavra, João provou, demonstrou, e vamos dizer assim, João evidenciou a palavra e o testemunho, ok? Capítulo 1, verso 5, tá? No mesmo capítulo, né? Aí fala de quem é a carta, né? Fala que Deus é que revelou. Então é da parte de quem que vem essa carta? Da parte do Deus triuno. Fala de Deus Pai, fala de Deus Espírito e fala de Deus Filho, né? No verso 5 então fala que da parte de Jesus Cristo, né? O verso 4 fala do Pai, fala do Espírito, e no verso 5 fala de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O verso 5 diz: Jesus Cristo é a fiel testemunha. Fiel testemunha. Tudo que tiver relacionado ao testemunho, nós temos em Jesus a fiel testemunha. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso general, Ele é aquele que vai à frente, Ele é a fiel testemunha. Agora verso 9 do mesmo capítulo 1. Aí João fala de si, né?
Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa. João estava em Patmos por causa do quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Irmãos, palavra de Deus, testemunho de Jesus. Vamos avançar agora para o capítulo 6. Capítulo 6, verso 9. Aqui foi aberto o quinto selo, né? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa do quê? Palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Palavra e testemunho, né? E eles clamaram, então, aqueles que foram testemunhas, aqueles que morreram, né? Capítulo 12 agora, que nós conhecemos bem, capítulo 12, verso 11, né? Fala dos vencedores. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Palavra, testemunho. Verso 17 agora, desse mesmo capítulo 12. Aí fala que depois que o filho varão foi levado aos céus, foi arrebatado, né? A mulher foi dado asas à mulher, né? E no verso 17 fala que o dragão irou-se, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, que são quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui não tem palavra, mas tem os mandamentos de Deus. Ok? Capítulo 19 agora. Verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. João está falando com o anjo, né? João quis se prostrar diante dos pés dos anjos. Ele fala: olha, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos. E esses irmãos são o quê? São quem? São aqueles que mantêm o testemunho de Jesus. Então, só até aqui, né? Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, mais uma vez aqui, testemunho. E por fim, capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do quê? Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Então, irmãos, essas duas palavras, elas percorrem o livro de Apocalipse. Então nós podemos dizer, de uma certa forma, que o livro de Apocalipse, ele trata, é revelação de Jesus Cristo, mas ele faz isso através da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Isso serve de um guia, talvez, para nós. Essas duas coisas, será que são importantes? Então, voltando agora, a gente está vendo as 7 cartas às 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3. Eu compartilhei com os irmãos que, no meu entendimento, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, talvez para nós como igreja, são os 2 capítulos mais importantes de Apocalipse, porque eles têm a ver diretamente conosco. Daqui para frente vai falar do Senhor, da entronização do Senhor, da cena no céu, vai falar do Senhor tratando com o seu inimigo, do Senhor tratando com as nações, né? Mas capítulo 2 e 3, o Senhor trata conosco. É o nosso relacionamento com o Senhor. E que o Senhor anda então no meio dos seus candeeiros. E a gente já viu também que candeeiro significa o quê?
testemunho. Por quê? Porque ele brilha não só a sua própria, não a sua própria luz, mas a luz do Senhor. O Senhor é a testemunha fiel. A luz que brilha é do Senhor. Só que ela brilha no corpo de um candeeiro. O candeeiro não se consome, o óleo é que se consome. Então, irmãos, a gente pode dizer então também que capítulo 2 e capítulo 3, essas 7 cartas, é o Senhor olhando para a sua casa, vendo como anda o seu testemunho e a sua palavra no meio do seu povo. Então esse é o pano de fundo das 7 cartas, e a gente já viu aquilo, né? Nós já estudamos Éfeso, Esmirna e Pérgamo, né? Então os irmãos lembram. E particularmente então na carta à igreja em Pérgamo, que eu pensei então essa questão de Antipas, né? Antipas a gente já falou bastante sobre ele também, mas eu queria chamar a atenção então desse verso 13 do capítulo 2, né? A parte B, né? Fala que não negaste, conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, né? A gente está acostumado a ouvir que Antipas é aquele que se coloca contra, né? Ele luta contra a idolatria, ele luta contra o pecado, ele luta contra o adultério, né? Mas tem duas qualificações aqui ditas pelo Senhor, o Senhor mesmo falando aqui: Antipas, minha testemunha, meu fiel. E o engraçado não, né, irmãos? O Senhor Jesus, ele é apresentado no capítulo 1 como o quê? Como a fiel testemunha. Antipas não foi simplesmente testemunha, ele é a fiel. É lógico que ele não é o Senhor, mas o Senhor mesmo fala: minha testemunha, meu fiel. Então eu creio que nós temos algo a aprender, e talvez muita coisa a aprender com Antipas. Ele não era simplesmente contra as coisas que lutavam contra o Senhor, mas ele era totalmente dedicado ao testemunho e à palavra. Por isso ele foi morto, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Provavelmente, irmãos, Antipas, ele não foi morto porque ele se negou a adorar um dos ídolos daquela época. Ele não foi morto porque ele se negou a adorar a Diana dos Efésios ou a Zeus, mas provavelmente porque ele se negou a adorar um imperador romano, e isso sim talvez tenha causado morte para ele, né? Então ele se posiciona a favor da palavra de Deus, do testemunho. E eu me lembro então um pouco também do primeiro mártir da igreja, Estevão. Estevão não foi perseguido pelo governo romano, não foi perseguido pela política, ele foi perseguido pela religião, né? E talvez o mesmo sentimento que a gente né, vê lá no relato quando Estevão foi apedrejado, ele fala que ele via o seu Senhor de pé, como que esperando Estevão, né? Com certeza também Estevão foi uma fiel testemunha. E aqui em Pérgamo, Antipas foi testemunha e fiel. E mais uma coisinha só com relação a Antipas, irmãos, é que fora Jesus e fora João, eu não fiz eu não vasculhei assim, né? Então, talvez quem sabe eu possa estar errando, mas fora João e fora Jesus, qual é
a única outra pessoa, irmão, que é citado nominalmente em Apocalipse. Antipas. Antipas foi chamado pelo nome. A gente lê Balaão, mas aqui fala doutrina de Balaão, né? Doutrina dos Nicolaítas. Fala de Jezabel, mas eu não quero ser, não tenho nada a ver com Jezabel, né? Mas irmãos, então, talvez assim, né, o Senhor nos chame a atenção para Antipas, para que nós sejamos os Antipas da nossa época, dos nossos dias, assim como ele foi, e que se necessário for, nós sejamos fiéis até a morte. Tanto pode ser morte física, como pode ser também morte para a nossa alma, né? Porque o Senhor fala que aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la, e aquele que perder a sua vida da alma, né, por minha causa, vai achá-la. Então só esse primeiro toque a respeito de Antipas, né? E talvez se eu conseguir chegar mais até o final eu falo de Antipas de novo. Então, voltando para capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, né, a gente vê o Senhor então andando no meio dos candeeiros para revelar a situação em que cada um dos testemunhos do Senhor estava naquela época, com um objetivo, irmãos. O Senhor não andou no meio dos candeeiros simplesmente para dizer, olha, você está aprovado nisso e está reprovado naquilo, mas principalmente para encorajar sim aquelas coisas que estavam sendo feitas, das quais o Senhor se agradava, mas também para deixar muito claro que, olha, isso aqui tem que ser corrigido, isso aqui tem que ser mudado. E o objetivo então do Senhor é que as deficiências que o seu testemunho estavam sofrendo naquela época, naquele ambiente, naquela situação, elas pudessem ser corrigidas. O Senhor não escreveu simplesmente para mandar, para fazer um comentário negativo ou para fazer uma reprovação. Tanto é que ele chega no final de cada carta, ele fala, arrepende-te, muda. Para quê? Porque o vencedor, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor farei isso, isso, isso. Então o falar do Senhor é para que cada uma das deficiências que o testemunho do Senhor apresentasse naquele dia pudessem ser corrigidas. E aí, irmãos, como nós já estudamos 3 cartas, eu confesso para os irmãos que eu tenho um receio, um temor. E esse temor é que nós, como Isel, após terminarmos o estudo do livro de Apocalipse, nós continuemos iguais a Isel, que começou a estudar o livro de Apocalipse. Que esse estudo, irmãos, não seja mais uma fonte de informação para nós, mas que seja principalmente uma oportunidade que o Senhor tem dado para falar conosco, esperando que cada um de nós possa ouvir o que o Espírito está dizendo para nós hoje, possamos nos arrepender, e que aquilo que há de deficiência na nossa vida possa ser corrigido, possa ser mudado, de forma que a Isel de antes do estudo possa ser diferente, ou a Isel do depois do estudo possa ser totalmente diferente da Isel de antes do estudo de Apocalipse. Nós já estudamos Apocalipse 1, 2, 3 vezes. Eu não quero nem tecer nenhum comentário sobre isso, mas assim, a palavra de Deus tem que causar em nós reações. A palavra de Deus tem que mudar a nossa vida, tem que mudar o nosso caráter. Eu creio que é isso que o Senhor está nos chamando a fazer nesses dias, ao estudarmos essas 7 cartas principalmente.
Então eu gostaria de tentar abordar com os irmãos coisas que nós já vimos até agora, né? A igreja em Éfeso, nós vimos que tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, né? A igreja em Esmirna é uma igreja de sofrimento, vamos dizer assim. Eu não vou tecer nenhum comentário sobre isso, né? Só lembrando assim, Estevão e a igreja lá no comecinho teve que ser perseguida para que o evangelho pudesse ser espalhado. Então, de uma certa forma, essa experiência, né, ela começou com a igreja e ela continua conosco. Algum tipo de sofrimentos todos nós, algum tipo de perseguição todos nós sofremos. E o Senhor é que permite, o Senhor é que talvez até ordene para quê? Para que o seu testemunho e a sua palavra possam ser concluídos, possam ser manifestos. De forma que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Esse é o princípio do reino, né? Então, 3 coisas. Primeira coisa é, o que pode significar para nós hoje, irmãos? Hoje, nos nossos dias. Abandonar o primeiro amor. Eu já sei que o Senhor condenou a igreja em Éfeso por ter abandonado o primeiro amor, mas se o Senhor fosse escrever para Isel sobre isso, o que o Senhor escreveria? Será que ele detalharia um pouco mais o que é isso? Então, às vezes nós temos um conceito na nossa cabeça, mas na aplicação desse conceito na nossa vida, às vezes nós temos dificuldade, né? Segundo ponto, o que significa sustentar a doutrina de Balaão? Que já falamos também, né? E o que significa para nós sustentar a doutrina dos nicolaítas? São termos que nós falamos, nós até explicamos, mas nós compreendemos e aplicamos isso à nossa vida. É importante porque disso depende a qualidade do testemunho que nós temos como igreja e como filhos de Deus, né? Começando então pelo primeiro ponto, que é abandonaste o primeiro amor. Eu queria tomar 3 exemplos. O primeiro deles é relacionado a Maria. Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro, que moravam em Betânia, numa aldeiazinha, numa vilazinha, né, próximo de Jerusalém, onde o Senhor gostava de passar, provavelmente à noite, né? O Senhor Jesus normalmente passava o dia em Jerusalém, mas à noite ele voltava para Betânia, porque lá ele tinha uma casa que o recebia, ele tinha uma família que o amava, em quem ele também amava, porque quando Lázaro morreu, o recado para Jesus fala: aquele a quem tu amas está doente, o Senhor volta logo, né? Então Maria, e esse texto basicamente está lá em Marcos 14, de 8 a 10, a gente podia ir lá, é bem conhecido, mas vamos ver alguns detalhes lá desse texto. E eu estou tomando emprestado um trechinho pequeno de uma pregação do pastor Hernandes. Depois eu até recomendo que os irmãos, quando puderem ouvi-lo, eu acho que vai ser muito bom para a nossa edificação, como foi para mim, tá? Marcos capítulo 14, verso 8 e 9. É aquele texto onde Maria, aqui não fala o nome de Maria, mas pelos outros evangelhos a gente fica sabendo que é Maria, né? Ela unge o Senhor Jesus com um unguento, né? Com um perfume, né? Verso 8 e verso 9. Eu não vou ler aqui todo o trecho, né? Porque acho que os irmãos conhecem, né? Maria, os discípulos estavam lá em Betânia, eles estavam num jantar, né? Esse momento era um momento, alguns dias antes, talvez 2 dias antes do Senhor ser crucificado, o Senhor já havia comunicado aos seus discípulos que ele iria morrer. Aqui é finalzinho do evangelho, de todos os evangelhos, né? Tanto Mateus, quanto Lucas, quanto João, né? Nos últimos dias o Senhor já tinha falado: olha, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, né?
Todos os discípulos já tinham ouvido isso, eles sabiam disso, né? E daqui a alguns dias, era questão de algumas horas, Jesus seria morto. E Maria vem por trás do Senhor e pega um vaso de alabastro. Alabastro diz que é uma pedra, né? Um frasquinho de pedra, né? Cheio de um perfume preciosíssimo, é o termo que João usa, né? Precioso a ponto de o valor daquilo era equivalente a mais de 300 denários, e 300 denários era suficiente para pagar a diária de um trabalhador por um dia, né? Diária de um dia, né? Então, na verdade, assim, trocando em miúdo, basicamente era o salário de uma pessoa, um trabalhador normal de quase um ano. O salário de um trabalhador de quase um ano, ali naquele vaso, né? E aquele volume era mais ou menos meio litro, né? Maria chega, né, por trás do Senhor e pega aquele vaso, quebra o vaso, e aquele perfume cai sobre o Senhor e desce sobre todo o seu corpo, né? Eu queria enfatizar então 3 pontos que o irmão Hernandes compartilhou e que eu achei pertinente para nós, para mostrar para nós o que é o primeiro amor, o que é o melhor amor, irmãos. Quando nós abandonamos o primeiro amor, é o contrário do que Maria fez, tá? Então, por oposição, a gente pode talvez pensar se eu abandonei ou não o meu primeiro amor para com o meu Senhor, né? Então, verso 8, verso 9, depois que ela fez isso, os discípulos recriminaram. O Hernandes fala que eles ficaram furiosos com Maria. Onde já se viu fazer isso? Podia vender, e Judas lá falou, podia ter vendido esse dinheiro e dar para os pobres, né? E começaram a recriminar e falar, Maria, como é que você faz uma coisa dessa? Né? E aí o mesmo Senhor falou o que então no verso 8? Ele fala, ela, Maria, fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Então o Senhor não simplesmente fala para os seus discípulos, parem com isso, não recriminem Maria. Na verdade, vocês não estão entendendo o que ela fez. Ela está fazendo alguma coisa que nenhum de vocês fez. E Maria tem uma outra qualidade, vamos dizer assim, uma outra característica, né? Acho que nesse mesmo evangelho, um pouquinho antes, os irmãos lembram também, lá em Betânia de novo, né? Todos assentados, né, na casa de Marta e de Maria, e a Bíblia fala que Marta, ela estava lá toda apressada, servindo, né? Porque por onde os discípulos, imagina um bando de pelo menos 12 marmanjos, deve ter chegado de Jerusalém, devia estar com uma fome danada, e vamos fazer comida, né? Vamos fazer comida. E a Marta correndo de um lado para outro para servir. De repente ela olha Maria lá sentada aos pés de Jesus. E ela vira para o Senhor Jesus. Marta vira para Jesus e fala: Senhor, não te importas que Maria fique aí assentada enquanto eu fico servindo? O que o Senhor fala para Marta? Marta, Marta, andas ocupada com muitas coisas, e uma só coisa importa. E Maria escolheu a melhor parte, e isto não lhe será tirado. Maria ouvia, ela ficava aos pés do Senhor, recebendo. Então talvez aquilo que o Senhor já tinha falado 1, 2 ou 3 vezes, que ele iria morrer, Maria ouvia. Nessa situação ela sabia que o Senhor estava prestes a morrer. E por isso que o Senhor aqui ele fala: na verdade Maria se antecipou para me ungir. Então Maria fez o que pôde. Primeira questão: será que nós temos feito o que podemos?
para com o nosso Senhor? Temos feito da maneira correta, com o coração correto, com toda a dedicação que o nosso Senhor merece? Então, primeiro ponto que Maria fez. Segundo ponto, Maria fez o que pôde, mas fez de forma sacrificial. Então, para entender isso, eu vou repetir a história que o irmão Hernandes falou, é que vocês já se perguntaram o que uma mulher ou uma moça, né, Maria, pobre, morando numa vila pobre, de um país escravizado, ou de um país que estava debaixo do jugo do Império Romano, né, estava fazendo com um frasco de perfume que equivalia em preço a 1 ano de trabalho. Multiplica o teu salário, irmão, por 12 ou por 10, vê quanto dá. Você tem coragem de comprar um vidro de perfume com esse valor? Talvez alguns comprem. Mas Maria, ela tinha aquilo. E outra coisa que o irmão falou, olha, o costume então daquela época era que, a partir do momento em que as meninas alcançavam a idade, saíam da puberdade, vamos dizer assim, elas começavam, a sua família começava a juntar dinheiro e colocar lá no frasquinho, ml por ml, lá no frasquinho, juntando, para quê? Para quando chegasse, talvez o dia mais importante da vida daquela, que seria as suas núpcias, ela tinha aquele perfume para usar no dia das núpcias. Então, Maria, a Bíblia fala que ela não despejou, ela não tirou a tampa do frasquinho não, do frascão meio litro, e fez né, jogou um pouquinho em Jesus. A Bíblia fala que ela quebrou aquele frasco, e todo aquele volume se desperdiçou na cabeça do Senhor e em todo o seu corpo. E aí ela pega os seus cabelos e limpa os pés do Senhor. Então, irmãos, imaginem a cena. Talvez uma das coisas mais preciosas da vida de Maria, ela quebra para o seu Senhor, né? Porque ela achou que ele era digno, ela achou que valia a pena. Ele até, o pastor Hernandes até brincou, quem tem aquele frasquinho de perfume, né, caro, né, usa de que forma? Né? Gotinha, né? As irmãs, né, pegam aquele vidrinho de estampa, faz assim, molha o dedo, né, passa aqui, né? Tem que durar 1 ano, 2 anos, 3 anos aquele frasquinho, né? Maria, naquele momento, ela derrama meio litro de perfume. Então ela fez de forma sacrificial. Ela não deu para o Senhor aquilo que sobra. Ela não deu para o Senhor o resto. Ela deu aquilo que era mais precioso para ela. Então, talvez uma medida para nós também, nos medirmos na escala do amor, o quanto temos amado o nosso Senhor. Temos feito o que podemos, temos feito aquilo que nos custa, que tem valor para nós, o que nós temos colocado aos pés do Senhor. E um último ponto, a respeito de Maria ainda, ela fez no momento certo. Porque depois que o Senhor Jesus foi morto e foi sepultado, né, logo na manhã de ressurreição, algumas mulheres foram ao túmulo, os irmãos lembram? Maria Madalena, uma outra Maria. Elas foram para lá fazer o quê? O que elas levaram? Provavelmente elas passaram lá no mercado antes e compraram bálsamo para embalsamar o Senhor, ou para talvez fazer alguma coisa com o corpo do Senhor. Até elas estavam, puxa, quem será que vai tirar aquela pedra grande que está lá na porta do sepulcro do Senhor, né? E chegaram lá e deram com o sepulcro aberto, e o Senhor não estava mais lá. E aí o anjo fala: o que vocês estão procurando aqui
dentre os mortos aquele que ressuscitou. Então talvez essas irmãs foram lá, agora nós vamos ungir o Senhor. Mas elas chegaram tarde. O Senhor já havia ressuscitado. O Senhor já havia... ele não tinha subido aos céus naquele momento ainda, né? Mas não foi mais possível elas fazerem aquilo para o Senhor. Maria foi a única que pôde fazer isso. Então, lição para nós: faça na hora certa. Não deixe para fazer amanhã. Seja fiel hoje. Que sejamos fiéis ao Senhor no dia que se chama hoje, porque talvez amanhã não dê tempo mais. Então, primeiro exemplo, irmãos, ligado a amor na vida de Maria. Um segundo exemplo, que é Pedro, que nós conhecemos muito bem também, né? Então, lá no final do Evangelho de João, o Senhor vem lá conversar com Pedro, e aquela conversa que a gente já está careca de saber: Pedro, tu me amas? E no final das contas o Senhor fala: apacenta as minhas ovelhas. Um outro sinal, irmãos, de que nós amamos o nosso Senhor. Agora, com relação aos irmãos, Maria era o amor sendo demonstrado ao próprio Senhor. Aqui é o amor ao Senhor sendo demonstrado aos filhos de Deus. Apacenta as minhas ovelhas. Nós temos amado o nosso Senhor. Se nós amamos, nós apacentamos as ovelhas. Simples assim. E uma terceira situação que eu também creio que tem a ver com amor é o que nós chamamos de grande comissão, né? Final do Evangelho de Mateus, final do Evangelho de Lucas, né? Eu vou só ler aqui Lucas 24, que é praticamente quase idêntico a Mateus 28, mas aqui tem um detalhezinho. Lucas 24, 45 até 49. O Senhor já ressuscitou, já apareceu para os discípulos, tal, e são as últimas palavras do Senhor nos evangelhos, né? Então, a partir do 45, né? Versículo 45: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. A palavrinha aqui de novo. Vós sois testemunhas. Então, de uma certa forma, irmãos, o nosso amor para com o Senhor também se manifesta quando nós amamos aqueles que estão perdidos. Então, a pregação, né, era para pregar-se arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Ide por todo o mundo. Eis que estou convosco todos os dias. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Vocês são testemunhas dessas coisas. Resumindo então, o nosso amor para com o Senhor, ele se manifesta para com o próprio Senhor, ele se manifesta para com os nossos irmãos e ele se manifesta para com o mundo. Como nós temos estado dentro dessas coisas? Então, irmãos, essa é a primeira questão para que nos dê uma ideia daquilo como anda o nosso amor para com o Senhor, e que o Espírito Santo possa estar falando ao meu coração e ao seu coração. Eu vou agora para o segundo ponto, que é doutrina de Balaão. Então, como é que a gente pode traduzir
que nós não sustentamos ou que nós sustentamos a doutrina de Balaão? A história de Balaão, eu acho que os irmãos mais ou menos sabem. Eu queria só ir lá para Números capítulo 31. Balaão foi contratado para amaldiçoar a nação de Israel, né? A gente sabe disso, né? E à medida que ele tentava amaldiçoar, ele não conseguia amaldiçoar, porque ele falou: como é que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoa? Né? Não tem jeito, né? E ele, de qualquer forma, assim, Balaão não conseguiu amaldiçoar a nação de Israel, né? Mas já que ele não conseguiu dessa forma, Balaão conseguiu amaldiçoar Israel por tabela, indiretamente, né? E Números 31, verso 16, fala que Balaão ele adota uma outra estratégia, né? Então o verso 16 fala o seguinte: eis que estas são as mulheres, tá, moabitas, né? Então essas mulheres moabitas, né, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Então, na verdade, assim, as mulheres moabitas, elas foram lá para o meio dos homens de Israel. E eu penso que elas deviam ser bonitas, né? Elas deviam ser atraentes. E os filhos de Israel se enamoraram pelas filhas, né, de Moabe e se casaram com elas. E de tabela elas levaram os seus deuses e ensinaram o povo de Israel a adorar os deuses dos moabitas. E consequentemente o Senhor os amaldiçoou. Então, já que Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel diretamente, ele o fez indiretamente, colocando uma iscazinha. É quase como lá no jardim do Éden, né? Uma maçãzinha. O que tem que comer a maçã? O que tem o casar com uma moabita? Por meio disso, Israel foi amaldiçoado pelo Senhor. E Israel praticamente deixou de existir por causa da idolatria, né? Então, quando a gente fala de Balaão, eu acho que tem a ver com idolatria e prostituição. A gente pratica isso? Eu creio que não, né? É muito pesado para nós, né? Idolatria e prostituição. Mas, quem sabe uma iscazinha, a idolatria e a prostituição colocadas em alguma coisa que nos faz ter atitudes e não nos dedicarmos ao Senhor da forma que Ele quer, né? Então, Mateus 6:24, tem aquele versículo que a gente conhece bem também, que fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então tem um outro Deus aqui. Não é o Deus dos moabitas, talvez seja o Deus deste século, que se chama riqueza. E como talvez nós falamos: bom, eu sou cristão, eu não amo as riquezas, né? Mas eu estava lá pensando e veio uma frase na minha cabeça assim, eu estou escrevendo aqui, mas que eu pensei o seguinte: talvez a gente pensa que nós podemos, e nós realmente amamos o Senhor, todos nós amamos o Senhor, eu tenho certeza disso. Mas quem sabe a gente quer amar ao Senhor e a gente quer namorar o mundo. Eu amo a Deus, mas dou uma namoradinha no mundo, né? Será que o mundo, irmãos, tem seduzido o nosso coração? Será que o mundo tem tomado um espaço dentro dos nossos corações? Então, quando eu falo mundo, irmãos, vamos pensar que riquezas, né? Que no contexto então de Mateus é isso, né? Não poder servir a Deus e as riquezas, mas riqueza, prazeres, né? Que tal se a gente trocar riqueza por prazeres transitórios deste mundo, que são legítimos, não são pecados grosseiros, mas tudo posso, mas nem tudo me convém.
né? Então, será que eu tenho namorado algumas dessas coisas? Riqueza, prazeres transitórios, entretenimento, diversão, conforto. Irmãos, em tese não existe nada de pecaminoso nessas coisas, mas há um limite em que nós não podemos passar, e esse limite só o Espírito vai dizer para nós qual é o limite que eu não devo ultrapassar em cada uma dessas coisas. Eu posso pensar que não, eu estou só conjecturando aqui, tá, irmãos? Não estou dizendo que nenhum de nós faz isso, mas eu posso dizer que eu pensar que eu amo a Deus no domingo, mas durante a semana eu namoro o mundo, eu me dedico ao mundo, eu gasto meu tempo com o mundo, e que o Senhor possa trazer para o nosso coração e nos mostrar quanto de espaço e quanto de tempo que essas coisas têm dentro de cada um de nós, no meu coração, no teu coração, para que nós possamos identificá-las e possamos tratar com elas. Então, quando a gente fala de doutrina de Balaão, irmãos, traduzindo para nós, pode ser essas coisas: idolatria e prostituição, porque prostituição e idolatria, elas andam juntas assim. Por que é prostituição? Porque eu prefiro algo que não é o Senhor e o sirvo, e o Senhor fala que Ele tem ciúmes de nós. O Senhor, Ele não aceita que nós sirvamos a outros deuses além dEle. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. E esses outros deuses podem ser essas coisas que a gente falou aqui. O diabo, irmãos, talvez ele tolere. Você quer amar a Deus? Pode ser, mas você me ama também, tá? Domingo você vai lá na igreja, mas segunda e na terça você acende uma velhinha lá para mim, né? O diabo, ele não vai se importar com isso, mas o nosso Senhor, Ele se importa. Ele olha para isso e fala: isso é idolatria, isso é prostituição. Acho que vai dar tempo, sei lá. O último ponto aqui é a doutrina dos nicolaítas, né, que a gente já falou e tal. Mas como é que eu aplico a doutrina dos nicolaítas para a nossa situação, para a nossa condição, né? Para mim, irmãos, doutrina dos nicolaítas é aquilo que a gente costuma chamar de sacerdócio universal, né? Que todos nós somos chamados para sermos reino de sacerdotes. Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real. É que cada um dos irmãos, eles têm o que? O privilégio de comparecer diante do Senhor. Sustentar a doutrina dos nicolaítas, em outras palavras, é nós terceirizarmos o testemunho do Senhor para os profissionais, para aqueles que são apontados especialmente para isso, e nós não exercemos a nossa função com relação a esse sacerdócio universal. Eu abro mão daquilo que eu deveria estar fazendo para que outros irmãos façam. A gente paga para eles fazerem, né? Tais pessoas recebem para servir a Deus no meu lugar, né? E eu faço o que? Eu venho para a reunião, sento na cadeira e fico assistindo o culto. Deixa para o Antônio faz, né? O Antônio recebe para isso. Então, será que a gente tem isso, irmãos? Estou correndo, mas... Então, todos esses pontos que a gente falou, né, com relação ao amor, com relação a Balaão, né, ou principalmente com relação ao amor, cada uma dessas coisas, irmãos, é responsabilidade de cada um de nós. É isso que nós cremos, não é? Sacerdócio universal. Não é só do Sérgio, não é só da Luísa, não é só do Elcio, do Zé, é de todos nós. Então cada um dos membros é responsável diante do Senhor para exercitar essa questão da palavra e do testemunho. E eu queria, quando o Sérgio e a irmã Leonor, mais quem estava junto também, lá na casa? Gilberto e Marli, desculpa, na cabeça. Eu falei para as irmãs lá em casa: irmãs, tem coisa que só vocês sabem fazer, os irmãos não sabem fazer. Quando Jesus foi crucificado, quem que ficou lá aos pés da cruz, tirando João? Tinha um monte de irmã lá.
Quando Jesus foi sepultado, a Bíblia fala também que algumas irmãs ficaram lá do lado de fora, vendo, enquanto que os discípulos correram, fugiram. As irmãs não fugiram, pelo menos a palavra não fala isso. Tem coisa, irmãs, e aí é com vocês, só vocês sabem fazer. Não espere dos irmãos. Os irmãos às vezes são toscos, às vezes os irmãos são míopes, às vezes os irmãos são falhos, e vocês podem, sim, mudar a vida da igreja com o serviço de vocês, com o amor de vocês. E o meu apelo, irmãos e irmãs, levantem-se, tenham coragem de servir o Senhor. Não espere coisas dos irmãos que talvez os irmãos não saibam fazer, mas vocês podem fazer. Até porque durante todo o ministério de Jesus tinha um grupo de irmãs que sustentavam o ministério do Senhor. Provavelmente eram viúvas de posse que sustentavam o ministério do Senhor, não só do Senhor, mas de todos os discípulos. Então vocês têm um papel, muitas vezes um papel que fica escondido, porque realmente assim, o que aparece do trabalho do serviço das irmãs? Pouco, mas sem ele a igreja não caminha. Então meu incentivo, irmãs, é que vocês possam ter coragem e possam demonstrar o amor para com o Senhor, o amor para com os irmãos e o amor para com o mundo, que todos nós precisamos ter. A liderança tem um papel, sim. A liderança tem a responsabilidade de ser exemplo. A liderança tem a responsabilidade de enxergar os grandes temas, enxergar a direção e falar, é por aqui, né? Mas muitas vezes nós somos lentos. Então, nessa questão do sacerdócio universal, irmãos, particularmente para nós que cremos nisso e pregamos isso, né? Nós precisamos ser aperfeiçoados, todos nós, as irmãs, os irmãos, a liderança, a sermos aqueles que desempenham esse testemunho e que cuidam da palavra do Senhor, e que mesmo em face da própria morte, a gente sustente esse testemunho como Antipas, e que o Senhor possa falar de nós, irmãos, né? Sérgio, minha testemunha, meu fiel, você foi fiel até a morte, sobre o muito eu vou te colocar. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Então, a minha esperança, irmãos, é que, um último ponto só, talvez, uma palavra como essa pode nos trazer um coração meio que de desânimo, né? Mas na verdade não é isso, né? Sempre há um caminho. Nós cantamos hoje: quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu posso ser um vaso novo, irmãos, a cada dia, a cada manhã, desde que haja arrependimento. Então, lembrando, Paulo escreveu uma carta a uma igreja chamada Corinto. Ele escreveu primeira aos Coríntios e desceu a lenha naquela igreja, né? Vocês são crianças, vocês não são espirituais, vocês são carnais. Eu não pude dar alimento sólido para vocês, eu tinha que dar leitinho. Vocês têm tolerado aí quem comete prostituição com a sua própria mãe. Vocês não têm vergonha, né? Paulo foi duro em 1 aos Coríntios, mas em 2 aos Coríntios, o que aconteceu? Paulo, ele dá uma baixada e ele fala: vocês se arrependeram, vocês ouviram a voz, e a tristeza que vocês experimentaram não foi uma tristeza segundo os homens, mas foi uma tristeza segundo Deus, para arrependimento. E por isso agora
aquele que eu mandei expulsar, chama ele de volta, né? Houve mudança. Então, irmãos, para nós há esperança, por pior que nós sejamos, lá no fundo do poço que nós estejamos, há esperança para nós, porque existe arrependimento, e o arrependimento diante do Senhor tem valor, e ele muda a nossa sorte. Então, 2 Coríntios 7, eu não vou citar, mas fala desse episódio. Então, Paulo voltando atrás ali voltando atrás não, né? Ele baixa o tom, né? E na Epístola dos Hebreus, né, capítulo 3, né, quando fala que quando ouvia a voz, né, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, né? Então, nós podemos, irmãos, mudar a nossa sorte. Nós podemos ser fiéis ao Senhor. Se eu não sou Antipas hoje, eu posso ser. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto o Senhor está passeando no meio dos candeeiros, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam na minha vida e na sua vida, para que nós sejamos testemunhas fiéis à palavra e ao nosso Senhor Jesus. Amém.